Olá, muito boa noite, amigos e amigas do Mosaico. Hoje vamos conhecer mais um pouco do Museu Judaico, bater um papo com Fernando Lotenberg, fazer perguntas valendo o livro e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na televisão brasileira, como vocês bem sabem. Vamos agora para os clássicos comentários da semana com ele, Rony Gotthilf, um oferecimento do nosso parceiro Hospital Albert Einstein. Fala daí, Ronão! Faz 30 anos do falecimento de Menachem Begin, uma das figuras políticas mais importantes da história do Estado de Israel, e o Jerusalem Post entrevistou o porta-voz do governo do Likud na época, um cara chamado Zeev Hafetz. Aqui estão os melhores momentos. Sobre a chegada do Likud ao poder. Segundo Hafetz, foi uma combinação de coisas. O Likud vinha de 8 derrotas em seguida nas eleições, mas Yitzhak Rabin teve que renunciar ao cargo de primeiro-ministro porque foi encontrada uma conta de banco ilegal dele nos Estados Unidos. Além disso, o país estava meio aborrecido com a performance do governo trabalhista na Guerra do Yom Kippur, em 73, e os judeus árabes mais conservadores começaram a participar da vida política. Sobre a visão que Begin tinha dos trabalhistas. Begin acreditava que as pessoas no governo eram, antes de mais nada, servidores públicos e deviam continuar seu trabalho independentemente de sua orientação política. Além disso, ele tinha muito respeito por alguns dos trabalhistas que estavam no governo. Assim, quando ele assumiu, ele chamou Moshe Dayan, um trabalhista de carteirinha, para ser seu ministro das Relações Exteriores. Também chamou Yigael Yadin, outro trabalhista histórico, para ser seu vice-primeiro-ministro. Mesma coisa aconteceu com indicados pelo governo anterior para as embaixadas nos Estados Unidos, na ONU e assim por diante. Sobre a percepção que os trabalhistas criaram de Begin. Numa das campanhas eleitorais, alguém da agência de propaganda disse: "Quando eu era criança, minha mãe dizia: se você não for dormir na hora combinada, Menachem Begin vai entrar aqui e matar você." Outra pessoa na reunião comentou: "Pois é, minha mãe dizia a mesma coisa." Em outras palavras, os trabalhistas sempre venderam a conversa de que Begin era um fascista louco por uma guerra. A história mostrou rigorosamente o contrário. Sobre a paz com o Egito. Um belo dia depois da guerra do Yom Kippur, apareceu uma notícia de que Anwar Sadat, presidente do Egito, tinha tido uma reunião no parlamento egípcio e dito que ele estava disposto a ir a Israel. Ninguém acreditou. Semanas depois, chegou a informação oficial de que Sadat viria a Israel. Naquela época não havia contato direto com os egípcios. Tudo era feito através da embaixada americana. Aí alguém no governo sugeriu: vamos levá-lo ao Yad Vashem. E enquanto a proposta era transmitida para a embaixada americana, todo mundo fez piadas. 20 minutos depois veio a resposta: Sadat ficaria muito honrado de ser convidado. Que tal levá-lo ao monumento do soldado desconhecido? E a resposta foi: ele ficaria muito feliz de poder ir. Como não havia agenda nem condições prévias, ninguém sabia o que daria essa visita do presidente egípcio. Begin, desde o início, acreditou que dessa visita sairia um acordo de paz. E sabia também que devolver todo o deserto do Sinai seria um abacaxi para descascar com o seu partido. Mas ele achou que valia a pena fazer um acordo de paz com o principal inimigo de Israel. Curiosidade sobre Begin. Begin sempre foi percebido como um líder, apesar dos seus óculos antigos e do seu forte sotaque polonês.
e ele nunca mudou seu jeito de ser. Um bom exemplo disso foi a noite em que saíram os resultados das eleições. Primeiro, os jornalistas estrangeiros não tinham nem ideia de quem ele era e onde ele morava. Quando chegaram no endereço e foram recebidos, descobriram que ele morava num apartamento de 2 dormitórios alugado, com sua esposa e filha. Como as entrevistas não tinham fim, em determinado momento, sua esposa, a Lisa, entrou na sala e disse: escuta, vocês vão me desculpar, mas vocês têm que ir embora, porque está na hora da minha filha dormir. Outra história ótima. Begin foi convidado pelo presidente Carter para uma visita oficial, sua primeira viagem ao exterior. O mão direita de Begin, Yeil Kadishai, diz a ele: escuta, quando vocês forem a Washington, estarão representando todo o povo judeu. Esses ternos que vocês usam não são exatamente adequados para esse tipo de visita. E Begin responde: e quanto vão custar ternos novos? Kadishai ligou para a melhor loja de artigos masculinos de Israel e disse: olha, eles estão muito entusiasmados que você vai usar os ternos deles em Washington. Vão mandar um alfaiate aqui para tirar as medidas. E Begin pergunta de novo: mas quanto isso vai custar? E Kadishai responde: eu acho que eles não vão nem querer cobrar. E Begin diz: eu não quero ternos de graça. Ligue para eles e pergunte quanto eles vão nos cobrar se nós pagarmos em prestações. Como Begin enfrentaria o dilema de princípios envolvendo Rússia e Ucrânia? A família de Begin foi morta no Holocausto. E ele não gostava nem dos russos, muito menos dos ucranianos. É muito simples de explicar. Além de ter sido perseguido pessoalmente, a Rússia era responsável pelo armamento e rearmamento dos principais inimigos de Israel. Ao mesmo tempo, ele não acreditaria numa palavra do presidente Zelensky sobre os ucranianos salvarem judeus na guerra. Ele sabia perfeitamente quão ativos os ucranianos foram na ajuda aos nazistas quando o país foi ocupado. Ele não teria saído correndo para ajudar a Ucrânia, mas se perguntaria: o que devo fazer no melhor interesse de Israel? Zev Hafetz, que deixou de ser porta-voz do governo Begin por discordar da maneira como o governo tratou os acontecimentos de Sabra e Shatila, terminou sua entrevista dizendo o seguinte: conheci um monte de gente famosa e importante na minha vida, e eu posso dizer com certeza que ninguém me impressionou mais do que Menachem Begin. No último dia 23, a CONIB realizou o primeiro seminário nacional no Congresso sobre o Holocausto, discurso de ódio e a banalização. Dá só uma olhada no evento. O primeiro seminário nacional realizado pela CONIB no Congresso, em Brasília, reuniu autoridades e especialistas que apontaram avanços na legislação e destacaram a necessidade de se combater discursos de ódio. E o que nós temos assistido é um verdadeiro discurso de ódio, onde nós vemos minorias constrangidas, nós vemos banalização de termos que deveriam ser reservados a situações circunscritas e, além de tudo, um cenário comparativo, particularmente em relação ao Holocausto. Esse debate está sendo o pano de fundo do nosso encontro aqui em Brasília, junto ao Congresso Nacional. O fato que acontece aqui, este seminário, junto com o CONIB, é uma coisa importante e espero que vai contribuir uma coisa para diminuir estes acontecimentos, estes fenômenos. E é muito importante nos tempos de hoje nós lembrarmos sempre que na história do mundo existiu algo terrível, algo triste, algo abominável que não pode se repetir. Portanto, nesse instante, nessa quadra histórica do Brasil, o combate aos discursos de ódio e à banalização do mal é uma responsabilidade que se impõe a toda a sociedade e também ao parlamento para que estejamos unidos e vigilantes, para que coisas como aconteceram no passado, no Holocausto, jamais se repitam na história do Brasil e da humanidade. Foram 4 painéis ao total que abordaram temas como legislação brasileira, história e memória do Holocausto, democracia e mídia e, por fim, os discursos de ódio. Vamos para o Super Quiz de hoje.
Qual o nome das franjas que compõem o talit, o manto de oração judaica? Opção A, menorá. Opção B, mitzvah. Opção C, tzitzit. Ou opção D, Shabbat. Os 5 primeiros que responderem corretamente no nosso inbox do Instagram do Mosaico levam o livro Senhor Mosaico. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Mosaico. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. Viajar é uma arte que te enriquece em histórias, cultura, sentimentos e experiências. Viajar é necessário, faz bem para o corpo e engrandece a alma. Viajar é seguro com quem realmente entende do assunto. Chegou a hora, venha com a gente conquistar o seu lugar no mundo. Conte com a Maringá Turismo e seja bem-vindo a bordo de uma perfeita viagem. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Fernando Lotenberg esteve aqui na nossa pracinha do Mosaico para conversar sobre o seu novo e importante cargo. Amigos do Mosaico, o nosso convidado de hoje, eu sei, vocês vão falar, é o presidente da CONIB. Não, ele não é mais presidente da CONIB. Dr. Fernando Lotenberg agora é o novíssimo e primeiro, posso dizer, comissário para combater e monitorar o antissemitismo na América Latina da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que eu acabei de aprender, é a primeira organização internacional do mundo, a mais antiga. Fernando, obrigado por abrir espaço na sua agenda. Eu, desde os tempos de faculdade, que eu não ouço falar em OEA. A OEA era uma coisa muito complicada, dos tempos, dos tempos do João Goulart. Como é que rolou essa coisa da OEA convidar você? Olha, bom, Rony, é um prazer voltar a conversar com vocês, com os amigos do Mosaico. É um desafio novo, né? É interessante, assim, essa altura da vida, encarar uma função nova, como, enfim, virar um diplomata aos 50 e muitos. Né? Ok. Mas resolvi topar, foi um convite feito pelo secretário-geral, Luiz Almagro, e, de fato, a OEA é uma organização bastante antiga, ela tem o formato atual desde 1948, assim como a ONU, como outras organizações internacionais, e ela reúne os 35 países do continente. Então, já vou começar te corrigindo, não é apenas a América Latina. Não. Os Estados Unidos e Canadá também fazem parte. Eu pensei que eles faziam parte da América Latina, me enganei. Mas enfim, mas fazem parte da OEA. Sim. Enfim, houve uma conscientização por parte da organização e da Secretaria-Geral de que, assim como já acontece em outras organizações internacionais, por exemplo, a União Europeia, em outros países, como a Alemanha, os Estados Unidos, o Canadá, as Américas também já estavam prontas para ter uma função como essa. Porque não é segredo para você nem para os telespectadores do Mosaico os desafios que nós temos na nossa região com incidentes de antissemitismo. Adotar aquela definição sobre o que é antissemitismo, oficialmente, legalmente, pelos países que ainda não a adotaram, ajudaria o teu trabalho? Eu entendo que sim, e é um dos itens do mandato de quando eu fui nomeado. Então, hoje, no continente, nós temos alguns países que já adotam,
muitas instituições, tipo universidades, parlamentos, institutos de pesquisa, e eu quero expandir, quero que mais países tanto adotem a definição como se tornem membros essa definição é da IRA, Associação Internacional para a Lembrança do Holocausto. E você vai se lembrar que eu já estive aqui enquanto estava na CONIB, contando da nossa luta para que o Brasil se tornasse parte. E felizmente no ano passado o Brasil foi admitido como observador na IRA. Ele é um passo adiante, junto com Uruguai, Argentina, Guatemala, outros países da nossa região que também fazem parte. Então, isso ajuda sim, porque a definição da IRA, ela é uma definição prática, não necessariamente jurídica, mas ajuda as pessoas, através dos exemplos que ela dá, a entender quando você está frente a uma atitude antissemita ou não. O fato de você ter sido presidente da CONIB e ter trabalhado nesse sentido, levantou ali uma antena adicional no sentido de vamos pegar o Fernando porque ele já está por dentro do assunto? O trabalho que a gente fez na CONIB, sim, eu acho que projetou a CONIB, a comunidade judaica brasileira, para um patamar internacional mais amplo. Isso, de alguma maneira, chegou, né, a Washington, onde fica a sede da OEA, e nas conversas com ele, sim, né, eu entendo que há uma conexão entre uma coisa e outra, e acho que a formação jurídica, a experiência na presidência da CONIB, enfim, a história que eu levo nesses anos contam, e o mosaico conta e a vida também conta, né, para a gente estar aparelhado para desenvolver essas novas funções. Ótimo. Fernando, muito obrigado pelas explicações. É verdade, quer dizer, a história toda da esquerda indignada lá na década de 60 com a OEA tinha a ver com a presença dos americanos. Claro, como é que eu fui esquecer os Estados Unidos e o Canadá? Mas a OEA é uma organização internacional muito importante e agora nós temos um membro conhecido e importante da comunidade, que é o seu novo comissário para ficar de olho e combater o antissemitismo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui de novo. O Mosaico volta já já. Quem sabe cuidar bem do seu dinheiro sabe que não é qualquer conta que ajuda você a cuidar bem de tudo. Cuidado assim com tudo mesmo é no Safra. Aqui você vai da melhor seleção de investimentos a financiamento de veículos. Vai de cartão de crédito a crédito automático na conta. Vai de seguro viagem a transferência via Pix. Isso aqui é uma conta, hein? Coisa de especialista, né? Quem sabe, sabe. Abra sua conta pelo app. Quem sabe, Safra. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. Vamos conferir mais um trecho da nossa visita exclusiva ao novo Museu Judaico de São Paulo. Roda aí. Este é o outro andar do museu que tem uma exposição permanente chamada Judeus no Brasil, Histórias Trançadas. Se vocês derem uma olhada na cronologia, ela começa em 1500. Quer dizer, os caras chegaram com as caravelas e os nossos patrícios chegaram junto. Essa história é muito interessante. Como se faz uma relação entre a chegada dos judeus aqui até os dias de hoje, Sérgio? Então, os judeus chegaram no Brasil junto com Pedro Álvares Cabral. No navio de Pedro Álvares Cabral, Gaspar da Gama, o piloto da expedição, era judeu polonês, que foi mandado por Dom Manuel porque ele falava várias línguas, ele havia morado na Índia e ele supostamente iria ajudar muito a conversar com os locais das novas terras descobertas. Ele desceu no primeiro barco, um judeu, foi uma das primeiras pessoas a pisar na terra brasileira, só que ele não entendia Tupi-Guarani, obviamente, não ajudou muito. Mas a partir daí começaram a chegar nas primeiras levas de imigrantes para o Brasil, judeus portugueses fugindo da Inquisição e dos pogroms de Lisboa.
1506, por exemplo, houve uma série de pogroms em Lisboa que assustaram muita gente e vieram para a Nova Terra. Então, muitos chefes de capitanias hereditárias, muitos dos bandeirantes eram judeus fugindo de Portugal. E eu acho que nós temos uma peça muito bonita aqui, que é essa peça aqui. É um Sefer Torah adquirido no interior da Paraíba. O que fazia um Sefer Torah no interior da Paraíba? A gente sabe que o judaísmo foi liberado pelos holandeses quando eles dominaram o Nordeste, não só Pernambuco, mas eles iam desde o Rio Grande do Norte até Sergipe, mais ou menos a dominação. Então havia sinagogas no interior da Paraíba, e isso é pouco conhecido. Vamos andar um pouquinho mais e assim a gente tem a oportunidade de conhecer coisas absolutamente surpreendentes. Nós tivemos uma Rua dos Judeus no Recife Antigo, por exemplo. O que nós temos aqui daquela época? Infelizmente, tem muito pouca documentação da presença judaica durante a invasão holandesa. A invasão holandesa durou 24 anos em Recife e foi liberada pelos calvinistas, que eles eram calvinistas, o culto a outras religiões. Então, qualquer religião poderia ter seus templos. E os judeus tinham na Rua dos Judeus uma sinagoga. Assim que os holandeses foram expulsos e retomada o poder pelos portugueses, a rua passou a chamar Rua do Bom Jesus. Mas era a Rua dos Judeus, onde tinha, inclusive, a presença em litografias da época da presença judaica, né? Daqui do Nordeste brasileiro, quando os portugueses retomaram a conquista da terra, saíram de volta para Amsterdã, para a Holanda, vários navios. Um deles teria parado na Jamaica. A Jamaica, numa época, no século XVII, era 40% de população judaica. Ficaram lá e de lá foram para Nova Amsterdã, que é Manhattan, que é Nova York de hoje. E fundaram a primeira comunidade judaica em Nova York. Nessa viagem pela história judaica, dentro do nosso Museu Judaico de São Paulo, você passa da expedição holandesa e aí você chega à Inquisição. Em outras palavras, o Santo Ofício e, enfim, as perseguições acabaram sendo, de certa forma, importadas de Portugal e, de alguma forma, começaram a tomar corpo no Brasil. Sérgio, o que nós temos para mostrar, o que nós temos para contar? Então, aqui nós mostramos aspectos importantes da Inquisição no Brasil. Aqui a professora Anita Nowinski, grande colaboradora do museu, falando sobre a Inquisição, e aqui dados históricos sobre a Inquisição em filmes, em vídeos que passam aqui nesse local. E alguns documentos também importantes, alguns documentos de perseguição, de inquisidores no Brasil. Normalmente os judeus ou judaizantes eram presos no Brasil e levados a Portugal, onde eram julgados, eventualmente mortos ou presos ou queimados em praça pública, né? Nesse canto aqui nós falamos sobre a presença dos judeus marroquinos na Amazônia, que é uma história pouco conhecida, inclusive pelos judeus brasileiros. Em 1808, quando a família real chegou ao Brasil, foi liberado o acesso e a prática da religião no Império, e alguns judeus do Marrocos começaram a vir e constituíram uma imensa comunidade que pegou todo o interior da Amazônia, tanto no Pará como no estado do Amazonas. Isso aqui, por exemplo, é um livro, uma anotação diária do Rabino Melul, rabino de Belém do Pará, que veio do Marrocos no início do século XX e viveu 106 anos, e aqui ele registrava casamentos e todos os festejos da comunidade judaica. Nós chegamos na fantástica figura do imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II falava várias línguas, tinha um monte de interesses diferentes. E uma das línguas que ele falava fluentemente era hebraico. Como é que essa Torá, como é que isso é um facsímile de uma Torá que estava em poder do próprio imperador? A Torá original de Dom Pedro estava no Museu Nacional, que em 2018 pegou fogo.
milagrosamente, a Torá de Dom Pedro não estava no prédio incendiado. Estava na Universidade Federal no Rio de Janeiro e foi salva. Devido ao incêndio, ela estava prometida para o nosso museu, a liderança do Museu Nacional decidiu não emprestar o original da Torá, mas a gente conseguiu que o Instituto Moreira Salles nos fizesse um facsímile absolutamente idêntico, em altíssima resolução, da Torá original de Dom Pedro. Sérgio, eu gostaria que agora você fizesse um convite para que todo mundo não perca a oportunidade de conhecer o Museu Judaico. Nós somos um museu que se propõe a ensinar o público, a educar o público no sentido de construção de uma sociedade mais justa do que nós temos hoje. O Pinata Música dessa semana destaca hoje uma banda de jazz lá de Israel. Rufem os tambores do mosaico para a resposta do nosso super quiz. Alternativa C. Tzitzit é o nome das franjas do talit. Fiquem espertos porque a nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta certa via inbox. E o importante do talit são os tzitzit, essas franjas visíveis. E isto é um mandamento muito forte dentro da Torá. Você lê no livro de Números e você colocará franjas nas pontas da sua roupa e elas te lembrarão dos teus mandamentos. Mas, originalmente, o que existia eram apenas os tzitzit, que são formados por 4 fios dobrados ao meio, então ficam 8 fios, unidos por 5 nós. Tudo que é bom dura pouco, a gente já fica por aqui e toda terça-feira, às 8 da noite, vocês sabem bem, tem Mosaico no Facebook da Hebraica e também da Fizesp. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, aparecemos como Mosaico na TV em todas elas, certo? Na próxima sexta-feira, o acendimento das velas de Shabat acontece às 17h39 e o Kabbalah Shabat do Beitel, o Caçapava 105, acontece de forma virtual e também presencial mediante a inscrição. Se cuidem, até o próximo programa. Shalom, Leitraot. Tchau, tchau.